Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã. O Éden é o encontro de desenvolvimento ministerial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Este evento acontece anualmente em todas as regiões eclesiásticas em nossa igreja. Este encontro, ele visa o aperfeiçoamento dos ministérios. É, de fato, um encontro para o desenvolvimento ministerial. Desta forma, todos os pastores, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, assessores, líderes de ministérios, líderes em potencial e também membros que tenham interesse no desenvolvimento ministerial são convidados a participar conosco anualmente deste encontro. A todos que nos acompanham e têm interesse também nos temas e no desenvolvimento ministerial, sejam muito bem-vindos a esse encontro, que é pensando o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos ministérios na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Reino de Deus, na Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo de forma geral. Sejam muito bem-vindos a este encontro e é um prazer ter você conosco. Este ano também nós estamos disponibilizando todas as ministrações também de forma online, através aqui do nosso canal do YouTube IEAB Oficial. Quando se fala sobre diáconos e diaconisas, temos muito o que aprender. Agora, o pastor Wesley Borges estará mostrando a abrangência, a importância e a prática deste ministério na igreja, na congregação local. Talvez você não é um diácono ou uma diaconisa, mas há muito o que aprender sobre este tema, diaconia plena. Fique atento e seja edificado por esta palavra. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Wesley Borges, diretor-geral administrativo da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Com muita alegria, vamos falar aqui nessa oportunidade sobre diaconia plena, dentro do conteúdo do Éden 2023. Diaconia, que assunto maravilhoso, não é? Pois é, uma vez um pastor se referiu aos diáconos de forma até emocionada, dizendo assim: olha, sem os demais ministérios, no exercício pastoral, a gente até consegue trabalhar, mas sem os diáconos, torna-se impossível pregar e orar, sem ter aquelas pessoas que nos bastidores exercem um trabalho tão relevante para que tudo aconteça da melhor forma possível, a fim de que a mensagem seja transmitida de forma plena, a fim de que as pessoas, os ouvintes ali, estejam num ambiente propício, aconchegante e recebam a palavra ministrada nos seus corações. Olha a importância dos diáconos numa igreja. Pois é, biblicamente, os diáconos eles estão instituídos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Até então, a igreja primitiva não os tinha, mas devido à necessidade, porque os apóstolos não estavam mais dando conta de tantas tarefas, além de orar, além de ministrar a palavra, também tinham que atender às mesas, ou seja, cuidar das viúvas, dos órfãos, das coisas materiais e temporais da igreja. Foi então que os apóstolos, eles oraram e Deus deu a direção e ali foram escolhidos diáconos, esses para cuidar das mesas, enquanto os apóstolos passavam então a cuidar somente da oração e da palavra. Que coisa linda a organização e a direção do Espírito Santo na Igreja do Senhor. Dentro dessa perspectiva bíblica que está registrada em Atos capítulo 6, nós vamos agora para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 8 a 13,
que ali nós vemos traçado o perfil do diácono, dentro daquilo que Deus quer. Qual a expectativa de Deus para os diáconos na sua igreja? Eu convido você a examinar com bastante cuidado o que tem ali nessa referência bíblica, construindo assim o perfil de valores do diácono e também da diaconisa. Primeiro valor a ser destacado ali em 1 Timóteo é que os diáconos e as diaconisas precisam ser respeitáveis, precisam gozar de respeito. E a gente sabe que o respeito ele não é imposto, o respeito ele é conquistado pelo nosso exemplo. Então, esta é a primeira característica de um diácono. A segunda, ele tem que ser uma pessoa de palavra única, ou seja, de uma só palavra. Olha como o diácono ele é visto numa comunidade de fé. Além de gozar do respeito de todos, ele também é uma pessoa que é vista como alguém firme na sua palavra. Não é de meias palavras, não é de dizer hoje uma coisa, amanhã outra, não. Ele é uma pessoa de uma única palavra. Outro valor que nós encontramos no diácono, baseado em primeira carta a Timóteo, é que ele não é dado a muito vinho, né? E aí não é uma ênfase simplesmente a abster-se de bebida alcoólica ou não se embriagar ou coisa parecida. Não é simplesmente isso. Mas ele precisa se livrar de tudo aquilo que tire-o da concentração, do foco do seu ministério e o faça perder a autoridade como diácono na igreja. Outro valor importante é que o diácono, a diaconisa, precisa ser uma pessoa não cobiçosa, ou seja, que não seja dotada de uma sórdida ganância. É importante o diácono, até no seu significado etimológico, que é de servo, ele precisa mostrar que o seu apego não está nas coisas ou nos recursos materiais, mas que o valor, inclusive do seu trabalho, o que há de mais importante são as pessoas. Por isso, a ganância não se encontra no perfil de um diácono escolhido por Deus. Outro aspecto importante é que ele é alguém que defende e conserva o mistério da fé. Ele também, como qualquer cristão, é um guardião da fé viva, da doutrina sã da palavra de Deus. Também a sua consciência limpa. Alguém que com a sua intimidade com Deus, a gente sabe que isso a gente alcança por uma vida de oração. Quando falamos de uma consciência limpa, estamos falando de uma pessoa que tem vida com Deus, que tem intimidade com Deus, e por isso é levado pelo Espírito Santo a manter a sua consciência limpa, porque é o Espírito Santo mesmo, né, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós temos essa vida, esse estilo de vida íntima com Deus, com certeza o resultado será uma consciência limpa, um dos valores para um diácono e uma diaconisa que serve ao Senhor de maneira excelente. Outro aspecto também elencado ali na primeira carta de Paulo a Timóteo é que os diáconos precisam ser experimentados. O que é experimentados? Eles precisam ser notados, eles precisam ser colocados à prova. E é interessante porque isso acontece na igreja também nos demais ofícios da igreja do Senhor. Primeiro, a pessoa mostra as suas aptidões, os seus dons, o seu chamado, para depois obter um título. É assim que funciona mesmo. O diácono não é diferente. E com certeza Deus vai testificar no pastor, na liderança, quando alguém estiver com esses atributos, com essas qualidades, esses valores, e então isso ele já vai estar sendo experimentado. Há muitas pessoas que exercem o diaconato há muitos anos e depois que vêm ser consagrados, não é verdade? Por quê? Porque a diaconia está dentro dele. Deus o chamou para esse ministério tão glorioso que é de ser diácono e diaconisa. Aproveito aqui para parabenizar você,
que está nos assistindo, você que já é diácono, é diaconisa, que lindo o seu trabalho, parabéns, e também muito obrigado, porque nós, pastores, o que seríamos, né, de nós sem os diáconos, para cuidar do templo, para cuidar das coisas acessórias no funcionamento da igreja, não é verdade? Pois é. E tem mais, viu? Tem mais valores elencados aqui na primeira carta de Timóteo. Eles precisam ser irrepreensíveis. Olha, que peso, não é? Que peso de responsabilidade é ser irrepreensível. Ou seja, que seja alguém respeitado e visto como alguém idôneo, tanto por aqueles que estão dentro da igreja, da nossa comunidade de fé, como também pelos de fora. O nome disso é testemunho, né? O nome disso é bom relacionamento, o nome disso também pode ser coerência, não é? Porque nós pregamos o evangelho vivo, o evangelho que liberta, pregamos a verdade, então nós precisamos praticar também a verdade. E isso nos torna irrepreensíveis em todos os nossos atos, não só dentro da igreja, como fora. Este é um dos valores que nós encontramos no diácono e na diaconisa. Marido de uma só mulher e também que governe bem a sua própria casa. Aqui nós vemos na síntese de qualificações do diácono e da diaconisa, de acordo com a palavra de Deus, nós vemos aqui o aspecto familiar, já que ele goza de respeito, goza de ser alguém irrepreensível, de ser alguém exemplar na casa do Senhor, é importante que ele exerça esse trabalho primeiramente dentro da sua casa, na sua vida familiar, no seu relacionamento dentro da sua casa, seja exemplar também. Pois bem, falamos então do perfil de qualificações do diácono e da diaconisa de acordo com a carta de Paulo a Timóteo. Agora vamos dar algumas recomendações gerais, importantes para aqueles que já exercem o diaconato, como também aqueles que aspiram, que vão servir a igreja nessa área tão relevante e tão indispensável da obra de Deus, ok? Recomendações gerais, então, vamos lá elas. Primeira, é recomendável que o diácono e a diaconisa seja uma pessoa educada, uma pessoa cordial, que atenda as pessoas com cortesia, com atenção, olhando nos olhos, que esteja mais propenso a ouvir do que falar. Também é recomendável, aliás, não só recomendável, mas é indispensável a ética, não é? A ética é importantíssima. O diácono e a diaconisa lida com pessoas, e pessoas são pessoas, não é? Temos uma diversidade, tanto que já são membros, como aquelas que são frequentadores da igreja, pessoas que nós não imaginamos de onde vêm, a procedência, a índole, a culturas diferentes, ainda mais nesse mundo globalizado, né, que nós estamos vivendo, há uma multiplicidade de pessoas, de perfis de pessoas que frequentam as igrejas. Então, o diácono precisa ter essa sensibilidade, essa ética de lidar com pessoas de diversos aspectos, não é? Outra recomendação é a disponibilidade. É claro que a disponibilidade, também a proatividade, são características inerentes de quem já tem o chamado para algo que Deus preparou, não é? Porque se você tem esse chamado para a diaconia, então, com certeza, faz parte da sua vida a disponibilidade. O que é a disponibilidade? É aquele eis-me aqui, entendeu? É a proatividade, o que é? Eu fazer algo que é necessário fazer sem alguém pedir. Eu antecipar os procedimentos, antecipar os cuidados, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui de diaconia lá no Velho Testamento. Nós vemos lá Arão e Ur, né? Quando Moisés, no cume do outeiro lá,
quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia contra os amalequitas. Quando ele baixava, acontecia o contrário, o povo de Deus era derrotado pelos inimigos. Aí Arão e Hur estavam do lado dele e eles foram proativos. Arrumaram uma pedra, viram que Moisés estava com as mãos cansadas ali, arrumaram uma pedra para ele se assentar e um segurou o braço de Moisés de um lado, o outro segurou de outro, e ali eles venceram, até o pôr do sol, venceram os inimigos, porque houve o quê? A assessoria, houve o cuidado, houve a diaconia de Arão e Hur, e a proatividade deles. Então isso é o que Deus espera dos diáconos na igreja, essa proatividade. Nem sempre o seu pastor vai declarar, o seu líder, nem sempre ele vai expressar em detalhes exatamente o que precisa ser feito. Mas você que é chamado ao diaconato, você vai ver algo que está faltando, o seu olho vai estar mais ativo, né, para as necessidades temporais, materiais do templo, enfim, do culto em andamento, ou de uma cerimônia de ceia, ou de uma cerimônia batismal. A atuação do diácono é fundamental, é indispensável. Por isso eu quero reiterar aqui meus parabéns aos diáconos do Avivamento Bíblico, às diaconisas que têm feito esse trabalho primordial e fundamental para o andamento da Igreja da Obra de Deus. E, terminando aqui as recomendações gerais, nós vemos a importância que o diácono e a diaconisa têm de ter um conhecimento bíblico profundo e ciente, né, do porquê da nossa fé, porque ele também vai orar pelas pessoas, ele também vai discipular, ele também vai evangelizar, porque ele é um cristão antes de qualquer coisa, não é? Então é importante ele estar alicerçado na palavra. Vemos exemplos bíblicos de diáconos que evangelizavam e ganhavam almas para o Senhor Jesus, não é? E a outra recomendação, conhecer a sua organização. É importante o diácono e a diaconisa. Como ele vai lidar com pessoas novas, geralmente os diáconos participam também do Ministério de Integração da igreja, e é preciso que ele tenha pronto com ele respostas sobre o que é essa igreja, qual a origem, como foi fundada, como são as normas que norteiam, né, os estatutos, enfim, os princípios, o credo do avivamento bíblico. É primordial que o diácono e a diaconisa tenham esses conhecimentos. Vamos agora, então, para cuidados especiais. Eu creio que isso vai contribuir de uma forma muito importante para o desempenho ainda melhor da diaconia plena na Igreja do Senhor. Cuidados especiais. Um deles, os diáconos e diaconisas precisam ter um cuidado especial com idosos. São pessoas que frequentam a igreja já com a idade avançada e cada vez mais as estatísticas nos mostram, né, que aumentam o número de idosos. Além das leis comuns, leis civis, que dão direitos aos idosos em qualquer lugar que eles forem, nós temos também, acima de tudo, a palavra de Deus, que fala para nós honrarmos, né, aqueles que viveram mais do que nós, e são os idosos. Então, deve haver um cuidado especial, deve ter lugares destinados a idosos, lugares com conforto, com fácil acesso, com acessibilidade na igreja, ao conversar, tomar cuidado ao conversar. Alguns têm problema de audição, outros não têm essa dificuldade. Ter essa sensibilidade de fazer com que esse idoso sinta-se à vontade na casa do Senhor. Também com os cadeirantes, cuidados especiais com os cadeirantes. Hoje os templos estão todos sendo adequados, aqueles que ainda já não são, para a acessibilidade de cadeirantes. Isso é muito importante, além de rampas, além de banheiros especiais para o cadeirante, para pessoas com essas necessidades. É importante que ali no templo também tenha um lugar reservado, especial, e cuidar para que esse
cadeirante ou esse idoso não se sinta preterido ou não se sinta constrangido, na verdade, ao ser atendido ali por um diácono ou diaconisa. Então, essa sensibilidade é muito importante. Hoje temos também a frequência de transexuais, por exemplo, dentro da igreja, e nós sabemos que nós amamos a todos, e como Jesus nos ensinou, a nossa compaixão é por todos os seres humanos, e o diácono e diaconisa precisa estar atento a isso, a essas pessoas serem tratadas com respeito, com dignidade, serem atendidas pelo seu nome ou pela forma com que elas queiram ser tratadas ali da igreja, elas precisam se sentir bem. E se você ver, viu, diácono e diaconisa, alguém do lado da igreja com algum comportamento não adequado com aquele visitante diferente, entre aspas, que chegou ali, você tem a responsabilidade de chamar a atenção e dizer assim, olha, vamos tratar com amor, porque é isso que Jesus nos ensinou. Vamos falar agora sobre o diácono e a diaconisa no exercício do ministério da ação social na igreja. É muito importante. O diácono e a diaconisa, eles estão em contato com a igreja todos os dias praticamente. São eles que visitam, são eles que atendem as famílias, as comunidades carentes, e visitam os enfermos, juntamente com os presbíteros, as missionárias. Mas os diáconos e diaconisas, eles têm esse jeito, essa sensibilidade com as pessoas. E por isso eles estão muito envolvidos ou comprometidos com a ação social da igreja, para atender as viúvas, os órfãos, os idosos, do modo geral. Na verdade, foi para isso que os diáconos e a diaconisa foram instituídos lá em Atos capítulo 6. Então, você, diácono e diaconisa, quando estiver diante de uma família, ou numa visita, ou num contato, haverá de ter em você uma sensibilidade para descobrir se está havendo ali alguma necessidade de uma cesta básica, de um remédio, de algum socorro, até mesmo ali de um recurso para suprir uma necessidade daquela família, e o diácono ou a diaconisa vai comunicar a assessoria local de ação social para atender a necessidade daquela família que está carente de um socorro, de um auxílio naquele momento. É claro que nós não atendemos somente os membros da igreja, mas aí nós atendemos a todos aqueles que são necessitados e que procuram ou que nós temos acesso a eles. E o diácono e a diaconisa são as pessoas que estão na linha de frente dessas necessidades da comunidade local. Partindo já para o final aqui da nossa exposição sobre a diaconia plena na igreja, eu quero falar da atuação do diácono e da diaconisa no patrimônio da igreja. É muito importante. O diácono e a diaconisa, ele, como diz lá em Atos, cuida das mesas, ou seja, das coisas temporais, da estrutura do templo, da casa do Senhor. Então, é ele, é o diácono, é ela, a diaconisa, que estará notando, primeiramente, as questões de manutenção no templo, no sistema hidráulico, sistema elétrico, algo que precisa ser substituído em termos de equipamento, enfim, são eles, os diáconos e diaconisas, que vão zelar pelo patrimônio da igreja. E o culto? No culto, sem os diáconos e a diaconisa, um culto fica difícil de acontecer. Acontece sim, porque nós cremos, nós oramos, o poder de Deus é infinito, mas a presença dos diáconos e da diaconisa na igreja é fundamental. Dá mais tranquilidade aos pastores, aos presbíteros que estão ministrando a palavra, porque eles sabem que os diáconos estão cuidando lá da ordem nos banheiros, estão cuidando das questões externas do templo, como estacionamento, recepção, portaria, e tudo mais.
Então o culto, ele precisa do diácono, tanto na recepção, como no templo, como no momento dos dízimos e das ofertas. É um momento importante onde o diácono e a diaconisa faz essa hora ali de cuidar dos gasofiláceos e até levar para a secretaria da igreja a fim de contar os valores ali arrecadados. A recomendação é que sempre vá um casal de diáconos, ou vá, se são marido e mulher, né? Ou 2 homens, 2 diáconos, ou 2 mulheres diaconisas, sempre 2 pessoas, a fim de contar os valores em espécie, registrar aquilo e entregar para o tesoureiro da igreja. Essas são responsabilidades do diácono e da diaconisa. Na ceia do Senhor e no batismo, também é importante a presença, o trabalho fundamental do diácono e da diaconisa. Na ceia, é importante toda a reverência, como sempre, a boa aparência, o cuidado pela higiene ali na manipulação dos elementos da ceia, que é o pão e o vinho. É muito importante isso, esse cuidado, né, pela higiene. E no batismo temos os acessórios, a preparação de antes do batismo, se for no caso de batistério, se for de rio, todos esses cuidados, o suporte ali, a ajuda para as candidatas mulheres que vão ser batizadas, são ajudadas pelas diaconisas, os homens são ajudados pelos diáconos, dando todo esse suporte para que a cerimônia de batismo nas águas aconteça com excelência ali. Olha que lindo esse trabalho, não é? Esse trabalho de diácono e de diaconisa. Eu oro a Deus para que na sua infinita bondade e misericórdia continue dando a você que já é diácono e diaconisa saúde, graça e sabedoria para continuar servindo com tanta excelência como tem feito na obra de Deus. Vai aqui mais uma vez meus parabéns pelo seu trabalho e também o nosso muito obrigado a você. E você que ainda não é, que Deus abençoe e proporcione a você também essa oportunidade. E não perca tempo. Vá, exerça esse chamado, atue na área diaconal da igreja, procure o seu líder, o seu pastor, expresse isso para ele, porque a obra de Deus também precisa de você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.